sejam bem-vindos a mais um videocast do Casa da Gestão. Estamos aqui eu, Leonardo Fabris Lugoboni, nosso amigo Peterson Ruiz e nosso amigo Paulo Azevedo. A ideia é que hoje a gente fale um pouquinho sobre modelo de negócio, né? O que é um modelo de negócio, a importância de ter um modelo de negócio, para quem é um modelo de negócio. Muito bom. E é um tema que eu particularmente gosto muito, né? Mas eu queria começar ouvindo um pouquinho de vocês, né? O que vocês entendem, né? Qual é a primeira ideia que vem na cabeça de vocês quando a gente fala a construção de um modelo de negócio? Vamos começar com o Peterson. Peterson, por favor. Poxa, legal. Bom, para mim é até interessante falar isso contigo, né? Porque de alguma forma, quem me deu aula sobre esse assunto foi você, né, professor? Então, para mim vai ser muito importante ter uma boa definição nesta conversa. Mas basicamente assim, quando eu falo em modelo de negócio, eu gosto muito de falar que qual é a forma da qual a empresa, ou melhor, a ideia para de pé, quais são as suas principais linhas de receita, ou como ela ganha dinheiro, e quanto custa. Eu brinco que tem que ser perguntas simples, porque senão, é óbvio, o tema em si ele é um pouco mais amplo, mas a pergunta ela tem que ser simples para que a gente consiga extrair a forma mais essencial, geralmente do empresário, do investidor, onde ele quer chegar. E é aonde eu vejo que tudo nasce. Muitas vezes a empresa tem uma expectativa de um retorno do seu modelo de negócio, porém ela está enquadrada num outro modelo. E isso gera uma série de conflitos de compreensão. Mas acho que, de uma forma muito geral, muito objetiva, é isso. Como a empresa para de pé e como ela faz para ganhar dinheiro e quanto custa para ela gerar dinheiro dentro dessa proposta de valor, desse modelo que ela se encaixa. Muito bom. Paulo, conta pra gente aí, quando a gente fala modelo de negócio, o que vem na sua cabeça? Legal. Acho que a primeira coisa que vem na cabeça é pensar que um negócio tem um objetivo. Geralmente a gente fala, o pessoal mais moderno fala que o negócio resolve a dor de alguém, né? Alguém tem um problema e o negócio está se propondo a resolver essa dor, a resolver esse problema. Então acho que esse é um primeiro ponto. E aí o modelo de negócio seria o como. Como que resolve essa dor? Quais são os fatores que a empresa vai dar conta para resolver essa dor? Qual vai ser a metodologia que ela vai usar? Que pessoas vai contratar? Aí, combatendo, assim, pensando um pouco na discussão que o Peterson trouxe, nem sempre o negócio é um negócio com fins lucrativos. Nem sempre a gente está buscando lucro. Então, acho que, em primeiro lugar, o negócio está lá para resolver a dor de alguém. E a gente tem que pensar em como vai fazer isso. Pode ser uma empresa sem fins lucrativos, pode ser com fins lucrativos. De toda forma, pensando que a empresa vai ter entradas e saídas de recurso, a gente tem que pensar, se ela for sem fins lucrativos, como é que ela faz para essa fonte de recursos faça com que a empresa continue existindo, que o negócio continue existindo. E se for com fins lucrativos, aí a gente tem mais coisas para resolver. A gente tem que resolver a dor do cliente, resolver a dor que a sociedade tem e, ao mesmo tempo, ter resultado sustentável para fazer sentido para todos os stakeholders que estão envolvidos. Para fazer sentido para o fornecedor que vende para a empresa, para o cliente que compra da empresa, para o credor que empresta dinheiro para a empresa, para o investidor que colocou capital na empresa e quer ter resultado. Então, tem várias coisas para se tratar. E falando ainda de modelo de negócio, a empresa geralmente vai pensar na sustentabilidade a longo prazo. Então, como é que esse modelo vai se resolver há pouco tempo? A gente, num podcast anterior, alguém falou sobre paleta mexicana, que é um modelo, era um negócio interessante. Não sei nem se tem essa paleta mexicana no México, mas a ideia é um produto que acabou se mostrando como sendo um modismo e os negócios acabaram se transformando. Então, quem tem um modelo de negócio de paleta mexicana, pensando nesse exemplo, talvez esse modelo não dure no longo prazo. Então, a gente pode pensar na perenidade do negócio. A gente está resolvendo o problema de alguém, como é que você consegue resolver esse problema de uma melhor forma? A gente fala em estratégia, que a empresa que tem uma boa estratégia, ela tem um desempenho superior continuado. Então, eu consigo ter um bom desempenho e consigo continuar exercendo a atividade. Então, acho que uma coisa importante do modelo de negócio é que ele permita com que a empresa ou com que a organização continue executando a atividade. Como você disse muito bem, que o negócio pare de pé. Então, parar de pé faz o negócio poder continuar atendendo as pessoas, continuar resolvendo as dores. Se tiver sócio e tiver lucro, continuar tendo um lucro que faça sentido e continuar tratando seus stakeholders de uma forma adequada. Muito bom. De modo geral, a gente fala que modelo de negócio ali são as principais decisões que a gente vai tomar, né? E que vão conduzir os processos, que vão conduzir as relações, que vão conduzir ali a estrutura, as políticas da empresa. Então, por exemplo,
questionamentos, né, ou decisões que a gente toma quando a gente fala de modelo de negócio é qual tipo de cliente eu quero atender, se é um canal físico ou digital, né, qual é o canal que eu vou chegar até meu cliente. Inclusive, uma das ferramentas assim mais famosas e que todo mundo usa é o Canvas, né, lá dos pesquisadores Osterwalder e Pinier, que divide esse modelo de negócios em 9 grandes blocos, né? Então, ali tem quais são os principais recursos, atividades, principais parceiros, os principais custos e as principais receitas. Então, diferente de um plano de negócio, o plano de negócio ele entra no detalhe da execução de cada processo. O modelo de negócio não, a gente vai ali definir as principais decisões. E aí, muita gente relaciona isso, gente, com empreendedorismo ou startups, né? Então, quando a gente fala de vamos montar um modelo de negócio, a maioria das pessoas pensam que isso é para pequena empresa, para uma empresa que está começando. E eu queria ouvir, né? Vamos começar de novo com o Peterson e depois eu passo para o Paulo. Se uma discussão de modelo de negócio é para uma pequena empresa, né? E quando a gente olha, por exemplo, do ponto de vista de risco, de governança, se em algum momento a gente precisa discutir o modelo de negócio da empresa mais para frente. É muito legal essa pergunta. E eu vou até colocar mais de um exemplo de como não é só para empresas pequenas. Na verdade, tudo que existe hoje dentro da academia, tudo que aquilo que nós estudamos e montamos como ferramentas, aquilo é um conceito, não é um produto de prateleira. Então ele sempre vai se adequar a diferentes empresas em diferentes momentos de sua existência e com diferentes níveis de maturidade da sua governança. Mas falando especificamente sobre modelo de negócio, eu acho que um dos casos mais emblemáticos que eu já tive foi de uma metalúrgica, uma empresa. Eu tenho uma experiência bastante grande na área industrial, principalmente em metalurgia e mineração. E o que é muito interessante é que essa metalúrgica é uma empresa familiar, de longa data, e essa empresa vinha atendendo clientes quase que desde sua existência, né, por conta lá do fundador, que tinha uma grande parceria com os antigos clientes e que compravam num modelo muito parecido com um varejo. Você tinha uma capacidade industrial relativamente pequena no início da empresa e atendia menores demandas. A empresa foi crescendo, foi aumentando a sua capacidade de produção. E olha que interessante, já logo no começo você começa a ter que desenhar. Você quer ter um modelo de negócio industrial que atenda com pluralidade de produtos, você tem um modelo de produção. Você quer ter muita eficiência e baixo custo num número menor de produtos, então você tem um outro modelo de produção, tipos de máquinas diferentes, né, metodologias de fabricação diferentes. E quando isso não está claro, você entra em um dado momento que isso fica esquizofrênico. No meio do caminho, a empresa acaba invariavelmente, não digo que se perdendo, porque todas essas empresas elas duram. Mas o interessante é que você percebe que você extrai muito menos daquele modelo. Ou seja, uma indústria que vinha se preparando por conta da cabeça de um dos executivos como uma fábrica de grande capacidade de produção de poucos tipos de produtos. Correto? Porém, a forma de atendimento de clientes era quase que um varejo, que você atendia em pequenos lotes e muitos clientes. Você não tem uma logística que se encaixa e tampouco uma capacidade de produção, ou um lote mínimo, ou um lote de segurança, enfim, um lote econômico. E aí são conceitos que quando você começa a discutir, invariavelmente você vai bater em muitos dogmas, em muitas coisas que foram muitas ideias que foram criadas lá na concepção da empresa e que não estavam erradas naquele momento. Só que a evolução do negócio foi exigindo, de alguma maneira, que você revisite o seu modelo. E aí você tem que fazer uma escolha. Ou você vai fazer um investimento para que o seu modelo vá se adequando ao mercado, ou você desenvolve o seu mercado para que você consiga extrair o máximo daquele modelo ou daquela estratégia de produção que você trouxe. É óbvio que eu estou falando agora aqui, por exemplo, de uma indústria. E é muito fácil falar isso, parece que a gente só fala de indústria. Se você é uma empresa de varejo, e você vai trabalhar com varejo físico ou varejo digital, isso já te modela completamente diferente seus canais de logística, seus canais de distribuição. E olha que interessante, você tocou sobre o tema riscos. Os riscos também mudam. Quando eu passo a ser uma empresa que atendo o Brasil inteiro por conta de uma estratégia de atendimento digital, com menos canais de distribuição, ou melhor, somente com um canal de logística ampla e sem lojas físicas, minha concorrência é todo mundo que também acessa a internet. Agora, se você resolve ter uma rede de lojas físicas, você tem um outro desafio de capital
E os seus concorrentes, e o seu tipo de concorrência a ser avaliada é outra. Porque, inclusive, geograficamente, isso começa a te interessar. E aí você ainda tem um outro modelo quando você pensa em varejo. Puxa, você está indo para um varejo onde você será o dono do capital e montará suas próprias lojas. Você quer ter, por exemplo, grandes hubs de distribuição. E você passa a ter uma rede de distribuidores terceiros que você só atende por distribuição. Ou você quer fazer uma franquia. E tudo isso vai impactar em todos os primórdios das suas atividades. As atividades chaves, que foi muito bem colocado até agora. Como eu vendo, como eu distribuo, como eu comunico. Então, tudo isso precisa ser pensado. E na concepção, eu poderia dizer que da maioria dos negócios, as empresas que foram crescendo de maneira quase que orgânicas, elas correm o risco de se perderem um pouco. Não por uma incompetência, não por um erro, não por um problema, mas basicamente por uma incapacidade de revisitar as suas missões primárias e se adequar às demandas que o mercado vai te impondo, porque o próprio mercado também é um fator de avaliação do seu modelo, né? Muito bom. E aí, Paulo, modelos de negócio são para empresas grandes ou empresas pequenas? Eu depois quero te fazer uma pergunta, mas eu vou responder primeiro. Eu acho que o modelo de negócio, pensando em eficiência do capital, já que eu sou mais relacionado à área de finanças, é um diálogo entre posicionamento e o tamanho da empresa. A gente começa a empresa decidindo o que vai fazer, dados os recursos que tem disponível. Então, como o Peterson falou, geralmente tem alguém que tem um sonho empreendedor e começa a empreender com os recursos que tem. E aí, com o passar do tempo, você vai se reposicionando. E aí, esse reposicionamento vai trazer uma ideia de novo modelo de negócio. Por exemplo, uma decisão clássica na administração é se eu compro pronto ou se eu produzo. Para produzir, eu vou ter que ser mais intensivo em capital, vou ter que ser mais intensivo em mão de obra, vou ter que ser mais intensivo em recursos, vou demandar mais capital. E isso vai demorar talvez um pouco mais para ter retorno, talvez com margens maiores. E aí, conforme eu vou buscando mercados diferentes, eu vou me reposicionando, até os mercados vão mudando, dependendo de qual é a tecnologia do produto ou serviço que eu estou atuando, eu tenho que repensar esse modelo em termos dos recursos que eu tenho disponíveis. Então, se eu pretendo fazer mais coisa para ter mais margem, provavelmente eu vou ter uma estrutura maior, uma estrutura mais pesada, vou ter mais recurso investido, vou ter retorno de mais longo prazo. Agora, se eu quero ter uma estrutura mais leve, mais enxuta, eu vou dividir os riscos com alguém e os retornos com alguém. Eu vou ficar com uma parte específica, pensando no processo de criação e captura de valor. Eu vou criar um valor num ponto mais específico e vou capturar um valor no ponto mais específico, que geralmente é um ponto que eu sou mais especialista. Geralmente, quando a gente faz diagnóstico de empresa, quando ela não está indo tão bem, a gente faz um reposicionamento em termos de, será que você não deveria atuar mais como seu próprio cliente? Ou atuar mais como seu próprio fornecedor, diminuir a quantidade de atividades que você está exercendo e fazer uma atividade um pouco melhor e talvez rebalancear esses ativos que você tem disponíveis. Então, eu acredito que, do ponto de vista de recursos, o modelo de negócio para empresa grande ou pequena está relacionado com essas duas principais variáveis, que é a quantidade de recursos que eu tenho, o que eu decidi fazer e o posicionamento que eu tenho. E aí, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você acredita que o Canvas faz mais sentido usar para uma empresa que está começando, está pré-operacional, ou para uma empresa grande, existente, uma empresa maior? O que você acha? Eu estava me preparando para esse podcast aqui, eu fui revisitar algumas coisas que eu já fiz na vida. E teve alguns projetos, né, que eu já orientei relacionado a modelo de negócio. Eu fui contar e deu um pouco mais de 400 e poucos, assim, que eu tenho documento registrando, fora né? das outros projetos e aulas de graduação, que aí a gente acaba se perdendo e não tem. O primeiro projeto foi com Dom Pedro, né? E assim, ó, dessas centenas de projetos que foram oriundos de projetos acadêmicos ou de projetos profissionais, né, de consultoria, já teve projetos, né, de uma pequena empresa, um empreendedor com uma ideia muito legal, e aí começa, né, vamos sentar e montar um modelo de negócio, e aí vai maturando, vai levando para as pessoas, assim, massacrar o modelo, falar, mas por que você não pensou nisso? Por que você não fez isso? Então, surgindo uma empresa ali, uma pequena empresa de um modelo de negócio. E eu já vi projetos, assim, ó, vou tentar falar sem falar o nome das empresas, porque claro, não é possível, mas, assim, grandes bancos, grandes hospitais, grandes indústrias de autopeça, pelo menos essas daqui eu consigo falar com bastante propriedade, refletindo ou o próprio modelo de negócio, se ainda faz sentido,
ou até usando o modelo de negócio para pensar em spin-offs, por exemplo, né? Spin-off de investimento, empresa de transporte pensando numa spin-off de galpão logístico, uma grande empresa de distribuição, né, da área de saneamento pensando em consultoria dentro da área que ela atua. Que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Empreendendo dentro do próprio modelo de negócio. Né? Exato. E aí eles conseguindo construir ali, ou pensando como que a minha equipe, os meus funcionários, podem usar o modelo de negócio para repensar, gerar inovação, né? Gerar mudança, ver se ainda faz sentido, porque provavelmente essa empresa tem 20, 30 anos. Será que um modelo de negócio de 30 anos atrás ainda faz sentido hoje, né? Então, dá até para falar que é perecível o modelo de negócio, se for pensar assim, né? Até eu criar novas empresas dentro do modelo que eu tenho, porque talvez eu tenha, sei lá, um hospital que é gigantesco, mas eu quero discutir o modelo de negócio de uma área de exames, por exemplo, de imagem, ou eu quero discutir, será que a minha área de oncologia ou de pediatria, como que é o modelo de negócio dessa área? Será que são os mesmos canais? Será que eu atuo da mesma forma, né? São as mesmas atividades, o mesmo relacionamento? Então, com certeza não é só para pequena empresa, tem aplicação para a empresa que está nascendo, para a empresa que já é madura e para a empresa que é madura e quer pensar ali em spin-offs que construam a partir dali. Você sabe que você trouxe um ponto interessante, eu estava refletindo sobre o caminho que leva a empresa a discutir novamente o modelo de negócio. Por exemplo, eu que sou mais ligado à consultoria financeira, por exemplo, a empresa está lá com algum problema de caixa ou algum problema de resultado que ela tem dificuldade de entender por quê, ela chama alguém para dar um diagnóstico, eventualmente essa pessoa sou eu, e aí conforme a gente vai chegando nessa situação de que sobrou pouco na última linha, aí você naturalmente começa a repensar no modelo de negócio. Fala, será que eu tenho a margem certa? Será que dado a margem, a quantidade de clientes que eu atendo, será que o meu custo fixo faz sentido? Será que eu estou atuando no mercado certo? Será que o meu posicionamento está adequado? Até a expectativa, né? A expectativa que eu tenho sobre o meu modelo está correta? Sim. E aí um ponto interessante é você pensar qual é o futuro, porque a empresa está vivendo um momento presente que provavelmente, se ela chamou uma consultoria para ajudar, ela está insatisfeita em relação a algum ponto. E ela pensa o que ela vai fazer depois. A gente, quando fala da teoria da decisão, a gente repensa ou toma uma decisão em 2 grandes momentos. Ou porque eu tenho um problema, e aí você trouxe bem isso, quando sobra pouco no final da linha, ou quando eu vejo uma oportunidade. Infelizmente, as pessoas usam muito mais, né, o problema ou a falta de grana do que refletindo sobre a oportunidade. Eu vou até ali puxando uma linha disso que você falou, de quando a empresa passa a olhar o seu modelo de negócio. Eu peguei alguns estudos mais recentes de uma grande consultoria e ela falava sobre risco do modelo, né? E aí eu comecei a refletir em cima de muitos trabalhos que eu já vinha fazendo de gestão de risco ao longo da minha carreira. E eu sempre montei um diagrama, quando eu levo, né, de uma maneira ilustrativa para os empresários, onde eu falo sobre o risco operacional, que é o risco mais essencial da empresa, ou seja, compra, vendas, vende, faturamento, fatura. O risco mais essencial é essas atividades básicas não funcionarem. Em uma segunda dimensão, contida na primeira, né, ou melhor, que contempla a primeira, é quando você fala da governança, então as políticas, as regras, as diferentes regulações que fazem com que te exponham a riscos e que vão fazer sobre a viabilidade desse modelo. E por último, a estratégia. É o nível mais amplo, até o mais nobre, eu brinco muito. E é aquela hora da conversa bacana, falar de risco estratégico, todo mundo gosta, né? Ninguém gosta de falar do risco operacional. É uma conversa mais nobre, inclusive. E o que eu comecei a perceber, quando eu chego na estratégia, porque então, vamos lá, eu venho, como você falou, eu achei excelente a definição, o modelo de negócio ele é perecível, como na verdade tudo, você tem a entropia natural de todo esse sistema, né? Então você vem com uma certa atividade operacional dentro de uma série de regras, dentro de uma estratégia. Em um dado momento o resultado começou a mudar, por qualquer razão, externa ou interna. Então você primeiro revisa os seus processos. Então primeiro eu reviso os meus processos porque é a minha atividade mais essencial. Puxa, não está dando certo. Vamos dar uma olhada em como estão as regras de negócio, as políticas corporativas, até as legislações. Teve alguma mudança ou não que acabou fazendo isso? Em última instância, você revê a sua estratégia. E quando você chega num ponto que, inclusive, a sua estratégia ela também já está defasada, é o momento de você revisitar
o modelo. E aí a gente pode começar a pensar, por exemplo, nos clássicos, na Blockbuster, na Kodak, que em algum momento eles já não tinham mais como rever a estratégia. Eles eram obrigados a revisitar o seu modelo, porque ele já não conversava mais com o ambiente do qual ele estava inserido. Então, de fato, a clareza do modelo de negócio é o que ajuda a desencadear toda uma estruturação de negócio, de planejamento e de empresa depois. Muito bom. Eu quero ir para o fechamento aqui. Eu queria que vocês rapidamente trouxessem uma contribuição, assim, ó, do ponto de vista, vou começar com o Paulo agora, do ponto de vista financeiro, Paulo, para quem vai fazer um modelo de negócio, quais são ali as principais dicas que você daria? Bom, a primeira dica é a gente fazer um modelo baseado em geração de caixa e pensar quanto que eu preciso de capital para fazer a parte dos investimentos, para ter a estrutura que eu preciso, e quanto eu estou imaginando de tempo até o negócio chegar no ponto de equilíbrio para equilibrar o capital de giro. A gente chama esse primeiro período de cash burn, né? Estou lá gastando dinheiro. Então, eu tenho que dimensionar qual é o tamanho do meu período de cash burn para pensar quanto de dinheiro eu vou gastar para ter esse caixa já dimensionado. Para não ficar naquela dor do dia a dia pensando, tá faltando dinheiro, estou no prejuízo, e o que eu faço agora? Se eu já tinha isso planejado, o trabalho fica mais agradável. Então, planejar o que a gente chama de CAPEX e OPEX, né? Planejar o quanto eu vou investir em investimento imobilizado, em estrutura, e quanto que eu tenho que ter de caixa para suportar até chegar ao ponto de equilíbrio. Peterson, do ponto de vista ali de risco, controles internos, governança, para quem está montando um modelo de negócio novo ou para quem vai revisitar o modelo de negócio da sua empresa que já tem mais um tempo, quais são as principais dicas que você daria? Eu acho que se dividiria em duas grandes falas. A primeira é clareza de objetivo. Entender o propósito e o porquê está sendo feito. E não é o lado emocional. É entender, se você se propôs a ser uma empresa de varejo, você ganha dinheiro fazendo venda de produtos. Você é uma indústria com eficiência e produtividade. Isso tem que ser muito claro. E a partir da clareza do objetivo do negócio, você começa a desencadear os sub-objetivos, vamos colocar dessa forma, mas os objetivos secundários desse modelo. E aí o grande ponto seria fidelidade à ideia original. Porque no meio do caminho sempre sai algum negócio satélite ou paralelo àquilo pelo qual o modelo foi desenhado, o negócio foi desenhado e modelado, e aí você começa a ter uma visão de curto prazo sobre algo que faz uma geração de caixa naquele momento e esquece da essência do negócio. E esse é o momento onde você perde o seu core, e aí você começa a perceber que apesar de uma geração de caixa, você não tem um retorno de investimento do CAPEX original quando você fez a sua modelagem. Então, clareza de objetivo e ao longo do caminho é ter fidelidade à ideia original. E claro, acho que para fechar com chave de ouro é nunca parar de revisitar a ideia e entender como modelá-la de maneira tal a se adequar às realidades da qual você está. Agora, Léo, você que é o especialista no assunto, que dica você daria? Eu acho que uma dica bem importante é fazer com que os gestores reflitam sobre a operação do modelo de negócio. Porque uma das grandes falhas que eu vejo, né, na hora que as pessoas estão construindo ou estão tracionando o modelo de negócio, é que quando montam no papel qual é a segmentação, proposta de valor, o canal, quais são os recursos que eu tenho que administrar, qual é a estrutura de custo que eu planejei, né, as fontes de receita que eu tenho, a hora que você vai para a prática, a realidade te consome, né? A realidade te atropela. Então, e aí é uma reflexão que todo gestor deveria fazer. Se eu deveria voltar e atualizar o meu modelo de negócio, porque a realidade não comporta aquilo e eu tenho que atualizar o meu modelo de negócio, ou se eu não conseguir executar o meu modelo de negócio conforme eu gostaria, porque algo na execução saiu errado e aí eu preciso corrigir a rota da minha execução. E essa reflexão, eu acho que as pessoas, os gestores, eles acabam não parando para refletir sobre isso, né? O papel, ele aceita muita coisa. A parte mais difícil é tirar do papel e colocar na execução. Muito bem, queria agradecer a presença de vocês, a discussão riquíssima, né? Daria pra gente ficar falando aqui horas e horas sobre modelo de negócio, mas infelizmente a gente precisa finalizar. E eu queria agradecer, né, em nome da Casa da Gestão, a presença de vocês, a participação de vocês. Palavras finais? Bom, primeiro que acho que é um tema, como você disse, ficaríamos aqui por muitas e muitas horas discutindo, porque é gostoso falar isso, né? Mas eu acho que ele é só um ponto inicial, um pontapé inicial de muitos outros temas que acabam vindo depois da própria modelagem. Eu espero que a gente ainda tenha várias outras oportunidades de poder discutir esses outros assuntos também. Obrigado também.
e vamos em frente. Acho que o negócio é a gente aproveitar esse momento para refletir sobre os modelos de negócio que existem por aí. Tem inteligência artificial vindo aí, que é um evento externo que vai fazer todo mundo repensar os seus modelos de negócio de alguma forma e convidar as pessoas para pensar no modelo de negócios delas e nos colocar à disposição para eventualmente ajudá-las. Muito bom, obrigado.